Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB. Estarão conosco hoje como palestrante o desembargador Francisco Gonçalo de Araújo, desembargador federal do Trabalho da 4ª Região, presidente da TRT da 4ª Região no biênio 2021-2023, professor de Direito do Trabalho da URGS. O desembargador Gonçalo, carinhosamente, quando recebeu o nosso convite para falar, e quando nós pensamos em alguém para trazer algumas informações sobre esse tema, pensamos em outra pessoa, recebeu o convite e de pronto, se é para falar pela comissão, junto à Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB e na Expointer, é meu chão. Né? Trouxe a Manuela junto, o Joãozinho também, que estamos acompanhando hoje. O Joãozinho está por aí, curtiu a Expointer. Mas gostaria, desde já, de agradecer a presença do desembargador, acho que aceita o nosso convite. É um tema muito importante para o meio rural, tenho certeza que vai agregar muito a todos que vão nos assistir. Bom, como mediadores, nós temos o Dr. Rafael Yamashita, diretor da SATERGS, especialista em Direito e Processo do Trabalho, membro da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB. Temos também como mediadora a doutora Carolina Anversa, recentemente impostada, presidente da AGETRA, Associação Gaúcha da Advocacia Trabalhista, integrante da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Social do Escritório e Direito Social. Doutora Nilza Freitas, também compondo como mediadora o nosso painel, advogada trabalhista, membro da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABA e mestranda em Direito pela PUC. Para nós ganharmos tempo e deixarmos o nosso palestrante trazer suas valorosas contribuições, desde já eu passo a palavra ao nosso primeiro mediador, que será a doutora Carolina Anversa. Obrigada, eu agradeço o público que está aqui, agradeço por essa mesa muito qualificada. Para mim é uma satisfação estar aqui no Expointer. Eu, quando recebi o convite, agradeci prontamente porque é um hábito vir à exposição, né? Eu acho que o tema da atividade rural é muito interessante. Eu venho de uma família de produtores rurais, vou por muitos anos esposa aqui, ovinos. Então eu tenho a visão do lado do trabalhador do meio rural, também da rotina da vida do campo, da vida do campo. Eu tenho uma identidade importante com esses temas que é da origem. Eu sou Santiago, santiaguense, e aqui é um espaço que eu venho com muito prazer, que me traz um pouquinho da... Falei agora, sou saudosa a esses espaços em que tratam do meio rural e da agricultura e da estrutura de trabalho. E além da parte familiar, sou advogada e presidenta da Associação Gaúcha da Advocacia Trabalhista, que é a AGETRA. A nossa associação ela é de advogados e advogadas de todo o Rio Grande do Sul, com representação. Nós temos conselheiros e diretores em outras cidades do interior. Nós somos, evidentemente, todos da advocacia do trabalhador. Então, nosso viés é a defesa dos direitos sociais, dos trabalhadores, num conjunto da sociedade e também da advocacia trabalhista. Por isso, compomos a Comissão da Advocacia Trabalhista, que é essa comissão da OAB, que ela é muito interessante na nossa Constituição. Eu gosto muito de, toda vez que falar sobre isso, porque a gente consegue alinhar todos os objetivos, todos os interesses e seguir uma defesa da advocacia, que ela é a essência da OAB, que é do acolhimento e do conjunto do advogado e da advogada, da participação do advogado e da advogada como um todo, independente da atuação em que área específica. Então esse é um ambiente plural, diverso e que a gente consegue compor e construir, que é um grande desafio da sociedade atual, fazer esse exercício de composição e discussão de uma maneira saudável e com pontos de vista de interesse. Sobre um tema de extrema importância, a saúde e a segurança do trabalhador rural, ele é um tema que ele não é recente, mas de certa forma sim, porque surge os direitos no momento da Constituição Federal. As atividades rurais elas são muito diversas das urbanas, a identidade que a gente tem do trabalhador urbano ele é muito diferente do trabalhador rural.
os espaços de trabalho, o porte das estruturas rurais são diferentes, então tem a produção de menor porte, tem uma grande produção da empresa com uma grande estrutura, exportação, e a gente trata disso com a saúde e com a segurança também um ponto importante, que a gente tem muita informalidade, e eu acho que é o momento da gente discutir a necessidade de que os contratos de trabalho sejam regidos pela CLT, urbanos e rurais, porque isso, além de ser uma garantia do trabalhador e da exposição aos acidentes, da contribuição previdenciária, dos direitos trabalhistas, tem questões específicas desse tema, como a moradia, o espaço de trabalho, o tempo de exercício, a exposição aos agrotóxicos. A gente precisa falar sobre inserção como estrutura e no direito do trabalho das pessoas trabalhadoras, todas elas, porque a gente tem uma sociedade que precisa tanto da empresa sólida, forte e com suporte de produção, quanto o trabalhador que é também alguém que precisa ter dignidade, ter direitos e poder consumir. Então a gente precisa circular tanto a economia quanto as estruturas e essa tecnologia que vem, que a gente acompanha nesse político, é um lugar de que a gente vê coisas impressionantes no sentido da tecnologia, também deve vir em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a minha contribuição, eu agradeço e quero passar a palavra para o nosso colega Fernando Chico. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Queria inicialmente saudar meus colegas aqui de mesa, eu estou extremamente feliz em compor com vocês, Carol, presidente da GEA, Nilza, vice-presidente da Comissão de Direito e Trabalho da Associação Brasileira de Advogados, a minha presidente da SADES, Márcia, associação da qual eu sou diretor. E pegar um gancho sobre a tua fala, que colocas que o universo engloba o trabalhador urbano e rural, eles são absolutamente diferentes. Né? E tratar um pouco aqui que a nossa legislação, ela é, para variar um pouquinho, até incongruente. Né? A nossa construção normativa histórica no Brasil, ela é incongruente, e aí eu explico. A fala hoje do desembargador Gonçalo, ela é R31, que lida das questões de medicina e segurança do trabalho no campo, de forma geral. Né? E a incongruência reside na ideia central de que a primeira legislação sobre medicina e segurança do trabalho no mundo, ela surgiu em 1830, aproximadamente, na Inglaterra, como uma resposta ao que vinha acontecendo naquele cenário de revolução industrial, com mulheres, com crianças. Surgiu a primeira legislação de medicina e segurança do trabalho. No Brasil, considerando a nossa industrialização tardia, enfim, a primeira dita legislação de medicina e segurança do trabalho veio em 1919. Mas que abarcava trabalhadores urbanos e não os rurais. Incongruência porque, naquele momento, a nossa economia girava basicamente sobre o trabalho rural. Posterior a isso, na década de 40, com Getúlio Vargas, veio a CLT, ainda num ambiente absolutamente rural. E a CLT ela veio para marcar as necessidades, sobretudo também dos trabalhadores urbanos. Tá? E aí, quando eu digo incongruência, é que um país construído sobre essas bases rurais, até então não tinha nenhuma legislação específica dentro desse universo que falou de diferenças. Nunca o legislador, até aquele momento, tinha olhado de maneira distinta para essas condições. Então, ali, com a criação do Ministério do Trabalho e Emprego, no final da década de 70, vieram as primeiras normas regulamentadoras, né, que abrangem uma ideia mais técnica sobre a legislação. Ainda assim, não foi tratado de maneira técnica o trabalhador rural. A NR31, que o desembargador Gonçalo vai falar a seguir, ela veio apenas em 2005, no momento em que hoje a economia do país ela é um quarto da nossa economia, a produção rural. Ou seja, a balança já virou. Então, em 2005 surge a NR31. Então, desembargador, eu estou bem curioso para ver o tema da sua palestra aqui, porque medicina e segurança do trabalho, na minha opinião pessoal, eles estão diretamente ligados com a produção. Não existe ambiente que produza sem que o trabalhador esteja seguro e tenha saúde.
Com essa fala, eu gostaria de encerrar a minha participação inicial e passar diretamente para a doutora Nilza. Obrigada, Rafael. Queria cumprimentar todos e todas presentes hoje. É uma grande honra estar aqui representando a ABA, em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Dias. E cumprimento a mesa também com os meus colegas. É muito bom estar entre amigos, discutindo a pauta trabalhista, que hoje a gente não tem lado, não tem realmente nem reclamado quando se fala de saúde e segurança do trabalho. E eu digo, doutor Gonçalo, porque muito feliz quando eu soube qual seria o tema que seria abordado aqui hoje, porque curiosamente na minha dissertação eu vou tratar sobre a NR1, e agora, com as modificações da NR1, a gente vai falar sobre saúde mental dos trabalhadores e riscos psicossociais. Então, quando eu soube que a gente ia falar da NR31, que também dialoga, apesar de serem cenários diferentes, a gente vai também falar sobre saúde e segurança no trabalho. E não tem trabalho sem o trabalhador estar em segurança. Eu acho que isso é um ponto de partida muito importante e é algo que precisa ser dialogado. Embora tenhamos passado aí no direito do trabalho por muitas evoluções, e se falam, que o trabalhador não vai ser substituído pelas máquinas. O fato é que o trabalhador ele continua lá no campo, trabalhando. E a gente precisa de fato ter esse olhar para que ele esteja seguro, para que o ambiente em que ele trabalha seja seguro, porque não é só aquele trabalhador, tem toda uma estrutura por trás e a gente precisa pensar aí de forma coletiva. E a norma regulamentadora 31, ela vem tratar e falar sobre isso. E nada mais importante do que estar aqui, dentro da Expo Inter. Acho que é muito significativo e parabenizo a Ordem dos Advogados por ter esse espaço e nos permitir estarmos aqui hoje, Rafael, Márcia, Dr. Gonçalo, Carol, tratando sobre uma temática que é muito importante, que é a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador. Que esse trabalhador ele consiga e exercer a sua atividade no campo, seja qual for o espaço, e que ele consiga retornar com segurança no final do dia. No final das contas é isso que conta, que ele possa voltar em segurança para suas famílias, para sua casa. Então eu também me sinto aqui bem entusiasta para ouvir a fala do nosso palestrante, a quem agradeço, e é sempre um prazer ouvir. E sem mais delongas, passo aqui então de imediato, agradecendo, dizendo que fico muito feliz em estar aqui hoje, a palavra para o nosso palestrante. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu queria iniciar fazendo a saudação à nossa anfitriã, doutora Márcia Soares, agradecer gentilmente o convite, também saudar em seu nome a Saperas. Queria saudar a doutora Carolina Ferreira, que representa a GETA, que também vamos dizer assim, a outra face da moeda, a Advocacia Trabalhista Gaúcha, a SATEBS e a GETA, são duas entidades. A GETA é mais antiga que a SATEBS, mas isso não quer dizer que ambas não trabalhem muito desde o seu ponto de vista e que tenham uma relação muito próxima e respeitosa a ambas as entidades. Isso é a gente se orgulhar aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que não conheço outros estados que tenham, assim, a associação de advogados trabalhistas tão organizada e há tanto tempo. Quero também fazer uma saudação especial à doutora Nilza, obrigado pelas suas gentis palavras, e ao doutor Rafael Yamashita, também os demais colaboradores desse painel, mediadores desse painel. Eu preparei uma exposição bastante breve sobre segurança e saúde do trabalho na agropecuária no Brasil. E vou fazer, acho que ali de licença, fazer em pé, para eu poder passar não sei se vai funcionar aqui, os slides. Só deixa eu ver. Vocês sabem que eu tenho uma implicância com slides. Eu acho que slide é feito para a pessoa dormir. Ainda mais agora, assim, às 4 da tarde, na Expo Inter, depois
comer um churrasco bem sabetinho, uma gordurinha assim por cima e tal, para dar sono nas pessoas. Foi feito slide, passar slide foi feito para as pessoas dormirem. E eu já dei muitas palestras nessa vida, mas nunca com uma prova de cavalos ao lado. E eu estou com medo que o Natura entre por aqui correndo, né? Nós vamos ter que sair um gaúcho aqui para La Sal, ia lá o cavalo, se ele entrar correndo pela sala aqui, e a gente se proteger um pouco. Mas é muito legal estar nesse Inter. Eu acho que a doutora Carolina falou muito bem. A gente tem uma relação afetiva muito grande, os gaúchos em geral, e nessa exposição, com esse parque de exposições que é particularmente muito querido para todos nós. Tem aqui também a Mariela está lá atrás, a gente tem há muitos anos, a Mariana, desde que a filha mais velha, desde pequenininha, tem aqui, nem vou dizer há quantos anos que nós vamos nesse Inter, mas é uma grande alegria. E isso é assim, as famílias vêm aqui, né? Inclusive para renovar, carimbar a sua carteirinha do programa Inter, porque hoje com esse calorão, né, vem nessa Inter, às vezes vem com chuva, aquele barral, né? Então a gente vem e carimba nossa carteirinha da Expo Inter. Mas é muito legal mesmo. Mas a Expo Inter não é só essa confraternização. A Expo Inter é uma expressão de um ramo muito importante da economia. Já foi mencionado aqui hoje, o setor agropecuário especificamente responde, dados do IBGE de 2023, entre 6% e 6,5% do PIB. E o setor do agronegócio, que envolve toda a cadeia da indústria, já alcança, como foi dito, quase um quarto do PIB do Brasil, entre 23% e 23,4% do produto interno nacional, o que não é pouca coisa. Aliás, neste ano de 2025, o agronegócio no primeiro trimestre cresceu 12,2%, é o motor do crescimento do país. Muito mais, taxas muito mais elevadas, por exemplo, da indústria tradicional do que os comércios e serviços. E apesar de tudo, das questões climáticas, dos grandes desafios, secas, enchentes, inundações, essa variação maluca, né, do meio ambiente, a tendência deste setor é particularmente de alta, é um setor que economicamente, a médio e longo prazo, tende a crescer ainda muito e agregar valor. E eu acho que isso, nesse contexto, nós temos uma recuperação dos preços das commodities no mundo inteiro, tanto da pecuária quanto da agricultura e de todos os setores envolvidos, a tendência é alta e, portanto, nós temos que prestar atenção neste ramo da economia e não podemos prestar atenção no ramo da economia sem pensar nas relações de trabalho. Não existe valor que se agrega a qualquer mercadoria que não tenha o trabalho humano, seja ele subordinado, autônomo, individual, coletivo. É um trabalho que modifica as matérias-primas, é um trabalho que semeia a terra, é um trabalho que revolve a terra, é um trabalho que ordenha a vaca, é um trabalho que abate a ovelha ou beneficia a lã. Sem o trabalho humano nós não temos valor. E o valor do trabalho deve sempre ser objeto da nossa reflexão. Nós temos algumas questões que eu estou terminando a introdução com relação a isso, que vou falar depois lá no final, que são desafios. Entre essas questões que são desafios, as novas tecnologias que estão chegando ao campo, como em todos os campos da vida. Ontem eu fiz uma palestra sobre inteligência artificial no Poder Judiciário e eu ressaltava que essas questões de inteligência artificial não são uma questão só do Poder Judiciário, mas da indústria, do comércio, dos serviços, das relações humanas, das relações afetivas dos seres humanos e também da agricultura. Há estudos que associam os incrementos de tecnologia à agricultura à melhor distribuição da renda. Apesar de que nós temos uma crise de mão de obra no campo, a mão de obra que permanece no campo, isso é uma tendência dos últimos 10 anos, ela melhorou o seu nível de escolaridade, mais pessoas com mais qualificação estão permanecendo no campo, e não necessariamente só no curso superior, e melhora a distribuição de renda. Então,
cidades que se voltaram sua vocação para o agronegócio têm melhor distribuição de renda do que os grandes centros urbanos, industriais ou de serviços tradicionais. E apesar de tudo isso, ainda os desafios são imensos. Nós temos também um problema pontual, muito delicado, que é esse problema das tarifas dos Estados Unidos, que nós também temos que prestar atenção. Nós não sabemos, eles são agudos nesse momento, uma questão política, que evidentemente eu não vou entrar aqui no meio disso, acho que não nos cabe, mas nós temos que refletir nas consequências, que podem trazer consequências muito graves, e não a curto prazo, a médio e longo prazo, para o setor do Brasil e do mundo. Não é um problema pontual do Brasil, é um problema da macropolítica ou da geopolítica, principalmente puxada pelos Estados Unidos e a China. Mas enfim, essa é o panorama que eu gostaria de situar para iniciar a falar sobre esse assunto. E vou falar então agora especificamente sobre a NR31 e depois as questões polêmicas envolvendo o tema de segurança e saúde no trabalho agropecuário. O objetivo da NR31 é estabelecer os preceitos a serem observados no meio ambiente rural. E aqui vem a primeira questão. O meio ambiente rural é muito vasto. Nós pensamos, nós não podemos pensar em NR31 vamos ligar só no Rio Grande do Sul, nas bases da nossa economia rural. Então, vamos começar com uma primeira divisão, pecuária e agricultura. A pecuária vai, pela NR31, vai até a piscicultura. Nós não pensamos isso em termos nós pensamos nas vacas, nós pensamos nas ovelhas, talvez nos cavalos, que nos ameaçam entrar no apartamento, mas vai toda a questão florestal também, reflorestamento, vai todas as questões envolvendo as mais diversas culturas agrícolas. Eu vim agora, por exemplo, no almoço aqui no Instituto Brasileiro do Oliva, e o pessoal do oliva e do vinho tem um problema sério com o pessoal da soja, que é a questão agrícola. E são questões envolvendo também segurança e saúde do trabalho, porque o mesmo produto que vai na soja e que gera esse conflito de toda a fruticultura, horticultura, viticultura, olivicultura, com a soja, e a soja inclusive com o arroz, nós temos relatos também de arroz atingidas indiretamente pela deriva do 2,4-D, é um problema extremamente complexo, que não passa simplesmente com proibição radical disso ou daquilo. Talvez nós temos que construir uma solução para que todos possam produzir sem que uns não prejudiquem os outros e que todos não prejudiquem o meio ambiente, porque isso chega nas cidades também. Certamente esse problema vai chegar nas cidades e vai atingir profundamente as populações urbanas. Então, para ter uma ideia da complexidade do que é a segurança do trabalho no campo. Eu posso pensar, por exemplo, todo o problema dos dejetos da suinicultura, todos os problemas dos dejetos da avicultura, esqueci das abelhas, é outro mundo. Então, a NR31 talvez seja das NRs, Rafael, as mais complexas, porque ao se relacionar ao campo, ela está, eu vou falar aqui especificamente, também se relacionando com outros aspectos de segurança do trabalho. Porque o campo não é só plantar, não é só criar. É, por exemplo, toda a questão de segurança de máquinas, tratores, colheitadeiras, equipamentos, que está ligado diretamente à NR12, que é a NR das máquinas e equipamentos. Então, é um campo para a advocacia como um todo, de extrema importância, um campo de trabalho que traz muitas questões. Nem falei, por exemplo, na questão previdenciária, que está diretamente relacionada. Não só, no caso, os problemas patronais pelas contribuições previdenciárias, a regularidade das contribuições previdenciárias, que por sua vez liga com a reforma tributária, e, de outro lado, as questões dos trabalhadores, a previdência social dos trabalhadores, para garantir condições mínimas de trabalho e mínimas de segurança social, como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-acidente e uma aposentadoria digna. Então, esse é um panorama geral. E, mais ainda, a NR31 também se aplica às atividades industriais desenvolvidas em estabelecimentos rurais. Então, ela pega os estabelecimentos rurais e a indústria dentro dos estabelecimentos rurais. Por isso que ela é tão importante e, às vezes, menosprezada. As pessoas
não se dão conta da complexidade dessa norma. Então, podemos passar. E a NR31, ela segue o mesmo raciocínio da CLT em termos de higiene, saúde e segurança do trabalho. A CLT diz assim, são responsabilidades das empresas, 157, a segurança e saúde do trabalhador, mas também são responsabilidades do trabalhador, zelar pela sua segurança, etc. Então, no 157 e 158 da CLT, a NR31 se inspira e reproduz as mesmas responsabilidades, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Ou seja, o tema de segurança e saúde é um tema de construção conjunta, típico de colaboração, porque eu não consigo fazer a segurança e saúde do trabalho, por exemplo, o uso dos EPIs, se eu não tiver, e vou fazer os treinamentos, fornecimento, certificação dos EPIs, mas se o trabalhador também não tiver a disposição de utilizar, e a cultura de utilizar. Então isso é muito importante para todos os que trabalham nesse setor. Então a NR repete a sistemática da CLT com deveres recíprocos de ambas as partes, 157 e 158, e então os seus aspectos estão os direitos do trabalhador no 31.2, o item 2.5 da NR31, fala em ambiente saudável, já remete para a CIPA, a Constituição de CIPA, Comissão Interna de Proteção das Vítimas, e por sua vez também a NR5, como eu disse, a NR1, a NR31 é como uma árvore, ela vai soltando galhos. Aqui, na questão dos direitos do trabalhador, é fundamental a organização da CIPA, os quadros da CIPA, o número mínimo de trabalhadores, etc. E capacitação e treinamento periódico. E por outro lado, os deveres da empresa, do empregador não. Aí. Não, mais um. Aí, cumprir e fazer cumprir as disposições, adotar os procedimentos em caso de acidentes e doenças do trabalho e fornecer instruções, treinamento, etc. Pode passar, por gentileza. Há uma série de programas previstos nessa norma, programa de gerenciamento de riscos, programa dos serviços especializados em segurança e saúde do trabalhador rural, a Comissão Interna de Proteção de Acidentes do Trabalhador Rural, tudo inspirados no trabalho urbano. Todos têm os seus programas de prevenção de acidentes, têm o seu serviço de saúde médica, que pode inclusive ser terceirizado para pequenos grupos de trabalhadores, pode ser coletivo de empregadores, ou individualizado para empregadores com mais de 50 empregados. Então, ela reproduz em grande escala as características do meio urbano, mas adapta ao meio rural, com as suas dificuldades, por exemplo, de distância, localização, etc. Por gentileza. Bom, e depois traz então algumas proteções, algumas regras de proteção. Eu elenquei algumas delas aqui rapidamente. A questão dos EPIs, os EPIs estão ligados à NR8, todo problema de certificação, todo problema de... Nós temos um problema, as pessoas não se dão conta assim, nós temos um problema de EPIs que vêm da China em chinês, que não são traduzidos. Não é um problema de durabilidade, certificação de EPI. É as instruções de uso do EPI que não estão traduzidas no português. Parece mentira, mas isso vem. A norma diz que tem que ser traduzida, etc. Mas às vezes você vai abrir a caixinha do EPI lá e ela está em mandarim. Não está em inglês. Então é claro, e cada vez mais é difícil vocês encontrarem algum tipo de EPI, equipamento de proteção individual, que não tenha made in China na sua origem. Outra questão relativa à segurança são os agrotóxicos, produtos afins, a questão de capacitação, os cursos que o empregador tem que fazer para os empregados usarem esses agrotóxicos, armazenamento, descarte, aí entra com outra questão que é meio ambiental. O trabalhador é que vai trabalhar com isso, não é só um problema de intoxicação do trabalhador, doenças do trabalhador, acidentes com o trabalhador com agrotóxicos, mas também toda a legislação ambiental que está ligada a isso. Então, os riscos de não dominar essa legislação para o empregador rural são muito grandes. E às vezes são coisas muito simples que acontecem no largar um determinado produto de uma forma
não cuidadosa que vai gerar uma multa ambiental imensa, além de todas as questões envolvendo a fiscalização do trabalho. Manipulação, estocagem, descarte desses produtos estão nessa NR no item 7 dos agrotóxicos. Aqui tem uma novidade, por exemplo, que vocês podem constatar aqui na feira. Todos os tratores precisam ter, a partir de 2022, cabine fechada para aplicação de agrotóxicos. Isso não havia essa existência. Porque o que nós tínhamos era um negócio inacreditável. As pessoas botavam um pulverizador gigantesco atrás. Não pense só aqueles pulverizadores do soja, pense nos pulverizadores do café, das vinícolas, da laranja, do cacau, etc. e tal. E a pessoa botava uma roupinha. Uma roupinha. Um EPI, etc. e tal, óculos, etc. Mas tomava banhos. Banhos. Então, para ver como é complexo, porque não é assim eu dizer assim, só agora todas as fábricas de tratores vão vender. Sabe quanto é que custa uma cabine? 40 mil reais. Então, qual é o produtor que pode tirar de 10 tratores? São só a cabine, de uma hora para outra. Então, claro, tem que ter todo um processo. Como foi, por exemplo, os automóveis, de colocar aqueles catalisadores, que no começo todo mundo dizia, isso aqui fica fedorento, etc. Mas hoje não pode sair de fábrica automóvel sem catalisador. E reduz muito os níveis de poluição. Então essas questões têm que ter períodos de transição. Podem olhar, todos os tratores precisam hoje obrigatoriamente serem com cabine e com filtros específicos para os agrotóxicos. O pessoal olha pelo lado mais, vamos dizer assim, curioso, o pessoal agora trabalha no campo com ar-condicionado. É verdade, trabalha com uma equipe de som. A gente pensa que tecnologia no campo é usar GPS para fazer as curvas, etc. e tal. Tecnologia também é para cuidar da saúde das pessoas. E essa é uma exigência muito importante que protege vidas. Inclusive o próprio dono, quando ele opera o trator, ele também está se intoxicando. Então, desde 2022 vem essa exigência que eu considero uma novidade nessa área da manipulação, estocagem e descarte de agrotóxicos. Há outras questões envolvendo transporte de trabalhadores, por favor. Vamos ver se chega aí. Segurança de máquinas e equipamentos antes, ligado à NR12, não só máquinas e equipamentos de grande porte, mas também ferramentas manuais, com uma especificação para evitar acidentes, manutenção, inspeção periódica desses equipamentos. Então aqui liga com a NR12, por gentileza. Vamos passar? Transporte e movimentação. A minha figurinha mostra tudo. Nós não temos no Rio Grande do Sul tantos problemas, mas nós temos no Brasil uma tradição de acidentes de transporte de trabalhadores, em especial na indústria da cana, todos vocês conhecem isso. E a NR, nesse sentido, também avança no sentido de nós termos maior proteção, segurança no transporte, que entra com as leis de trânsito. Por isso que a NR31 é tão fascinante. Ela mexe praticamente com tudo, ou ela se relaciona com tudo. Aqui nós temos as questões das leis. Eu recordo que na pandemia fiz algumas negociações coletivas com o pessoal da indústria para saber o tamanho do problema que pode gerar. Então, é outro aspecto tratado pela NR31 no que diz respeito a melhorar um pouco as condições de trabalho e de transporte de trabalhadores, movimentação de materiais, os equipamentos operados pelos trabalhadores, as cargas transportadas, armazenamento organizado e seguro. Vocês viram ali, volta só um pouquinho. O transporte irregular de trabalhadores é uma das principais causas de acidentes graves no meio ambiente. Esse é o tamanho do problema que envolve o estudo da NR31. Este último aqui, acho que é o último, se não o último ou o penúltimo, mas é um tema que esteve muito na imprensa nos últimos tempos. O problema das edificações rurais, condições sanitárias e alojamentos, porque envolve o trabalho em condições análogas também.
Essa é a primeira coisa que o fiscal do trabalho vai verificar, são os alojamentos do meio rural, as edificações, porque eles são objetivos e fáceis de averiguar. E não é só uma questão de profissional, vamos pensar no armazenamento de agrotóxicos. A norma vai alentar dizer são tantos metros assim, tem que ser uma sala fechada, etc. Só se a sala não é fechada, se a sala é contígua ao restante do galpão, etc. e tal, já se lava a auto-limitação. E isso aqui é uma coisa relativamente fácil de averiguar e é relativamente fácil para o empregador rural se adaptar. Porque basta pegar, porque a norma é assim, os anexos dos modelos. Tem modelos do Ministério da Agricultura sobre esse tipo de alojamentos. Tem especificamente o número de pias, os lavapés, o número de banheiros específicos para homens, para mulheres, etc. E tal. E que não são coisas extremamente complexas. Eu fiz essa mesma palestra no passado na exposição em Pelotas, e as pessoas diziam assim, mas doutor Francisco, é muito difícil. Eu tenho uma propriedade rural, tenho 13 empregados. Não, a norma é basicamente razoável. Só que tem que conhecer. Às vezes uma coisa relativamente simples, de pouco custo, pode evitar uma atuação, principalmente nessa questão de edificação rural, condições sanitárias. O que nós não podemos ter é que as pessoas, pelo fato de estarem no meio rural, sejam tratadas como animais. Não tem condição de ir no banheiro decente. Mas até isso a norma fala em determinadas questões, eu não consigo ter aula encarnada, porque o meio rural é longe. E elas podem ser feitas na trina química ou na trina natural. Porque, evidentemente, nós temos que ter bom senso. Eu estava em Magé e me fizeram essa pergunta para os alambradores. Quem não sabe aqui, quem é os alambradores, todos aqui sabem, são as pessoas que fazem cercas. Alambrar, tem o espanhol alambre. Aí alguém diz assim, mas como é que eu vou seguir aqui a NR, que precisa ter um banheiro químico, caminhando atrás do alambrador? O alambrador coloca um olhão, não é um banheiro químico, coloca mais dois. É evidente que não funciona dessa maneira. Agora, o que também não pode funcionar dessa maneira é que as pessoas não tenham um banheiro decente para fazer suas necessidades fisiológicas, que seja no final do dia, etc. Então, eu estou chamando a atenção a esse problema porque eu quero terminar a exposição, já estou encaminhando para a terceira e última parte, enfatizando um tema que eu entendo que é fundamental. Nós temos uma distância entre o campo e a cidade. O pessoal da cidade não conhece o campo. Não conhece como é que é a vida no campo. E a vida no campo ela pode ter N faces, é como se fosse um diamante de 1000 facetas, que se eu não conhecer a situação de fato, eu posso ter problemas imensos na interpretação e na aplicação da lei. Eu sei que alguém pode dizer assim, doutor Francisco, isso é fundamental para todo o direito. Eu sei. O direito criminal precisa conhecer o que aconteceu, quais são os requisitos da tipicidade, a antijuridicidade, o que veio antes, o que veio depois. Em acidentes de trabalho, a gente estuda isso, o acidente de trabalho é sempre um fenômeno complexo, tem as causas antecedentes, concomitantes, supervenientes, é sempre um processo, nunca um acidente, ainda que ele ocorra num determinado momento, ele é um fato isolado, ele é sempre uma sequência de fatos, inclusive, por exemplo, de negligências, que vão culminar num ato isolado único, que é um trabalhador caiu no andamento. Eu sei que é assim, mas no campo isso é particularmente importante, porque são também culturas diferentes, como se trabalha no campo. Vou dar um exemplo agora, nesse último ano. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, em janeiro, uma sequência de quase 3 semanas a 40 graus. Todos os dias fez 40 graus, entre 39 e 41 graus. Eu fui fazer uma palestra em Uruguaiana a 42,6. Nunca tinha visto um termômetro bater 42,6. Eu, Francisco, pode ser que existe temperatura superior, mas eu nunca tinha visto um termômetro com 42,6 graus. Nem Uruguaiana. Fui ver isso em Uruguaiana.
E foram 3 semanas seguidas de 40 graus. Vocês imaginam como é que é trabalhar no sol de 40 graus? Sabem quantos litros de água perde um trabalhador na cana de açúcar? Por dia? Mais de 4 litros suando. Não é nem pela urina. Só pelo suor. Vocês imaginam o que é suar 4 litros por dia? E ainda porque na cana de açúcar tu tem que trabalhar vestido por causa do sistema antigo que era queimado e aquela felpa. E se o trabalhador não estiver absolutamente vestido, inclusive tapado na cabeça, ele não consegue trabalhar. É por isso, por exemplo, que o PSD, excepcionalmente, tem uma rota famosa e polêmica, garante essa mobilidade para trabalho a céu aberto com os portadores de cana. Só que essa realidade que nós sempre vimos com os portadores de cana, com as mudanças climáticas, 3 semanas a 40 graus, tu não tem como trabalhar no horário tradicional do meio-dia, por exemplo. As pessoas desmaiam, literalmente, as pessoas vomitam. O calor, eu não sabia, o calor faz as pessoas vomitar. Náuseas e vômitos. Então nós temos que pensar em conhecer essa realidade, porque qual é a saída? Vamos começar a trabalhar mais cedo, no verão dá para começar às 5h30, 6 horas, tu toca até às 10h30, 11 horas. Quando o sol fica insuportável, para de trabalhar. Dependendo do dia, não tem nem condições de voltar, porque vai voltar às 4 da tarde. Às 4 da tarde, o vapor da terra está levantando. É humanamente impossível trabalhar nessas condições. Vamos pensar coisas simples, como o capinaco e o chá. E que nós, que vivemos no meio urbano, não temos condições de avaliar isso. Não temos condições de avaliar isso. Isso não está nos livros, isso é uma questão empírica. É uma questão de conhecer. Né? Posso ser a doutora Márcia, é uma das melhores advogadas do mundo do Sul. Vamos colocar a doutora Márcia a 42 graus, colhendo sei lá o que no verão. Melancia. Eu joguei uma reclamatória de colhedores de melancia. Melancia se colhe em janeiro e fevereiro. Vocês imaginam o que é colher melancia? Lembramos amigos, lembramos 8 carretas por dia vinha passear lá em Rosário do Sul, 130 hectares de melancia. Eu não sei, eu acho que é um mar de melancia. Deve ser o Oceano Atlântico de melancia. Você imagina as cadeiras da pessoa se agachar com uma melancia e levantar? Pelo menos em economia, ele era 17. Se quiserem fazer um teste do que é colher melancia em janeiro, sem proteção, no sol de Rosário do Sul, façam o seguinte: vocês têm que fazer um teste para marido, as esposas que estão aqui. Vão com o seu marido com um carrinho no supermercado e diz assim: fulano, hoje tu carrega a melancia enquanto a gente faz compra. Vamos comprar uma melancia, escolher uma melancia bem bonita e coloca para o marido carregar uma melancia. Olha, ou ele ama muito, ou o casamento termina até o fim da mão, porque não, primeiro que melancia é um negócio que não tem tempo para segurar. Ela vai escorregando nas mãos. Imagine colher 8 cadetas de melancia por dia. Sabia, doutor Rafael, que os escorpiões têm várias melancias? O senhor já colheu melancia? Quando a gente vira a melancia, o escorpião preto está ali embaixo. O escorpião do campo. Então, além disso, outra coisa, até às 10 da manhã tu não consegue pegar as melancias, porque não sereno, você resvala nas mãos. Aí cai e quebra. Aí o dono das melancias diz assim: não, vamos esperar quando estiver seco, porque senão começa a ter prejuízo com as melancias. Quem é que passava na hora que vinha caindo as melancias do caminhão, que a gente entrou por um desvio? Tu te lembra? Que a gente começou a andar, aí vinha assim, tinha um negócio vermelho. Aí nós vimos, acho que foi nas enchentes, quando a gente voltou na estrada, tinha um caminhão. Não lembro quando é que era isso. Então, são condições muito peculiares. Eu estou brincando um pouco, mas é para dizer o seguinte: cada cultura é tão específica. Eu não sabia, por exemplo, que o fumo, a nicotina, na hora de colher, ela entra pela pele. Nós não temos condições disso, porque a gente vive no nosso. E nem mesmo os produtores rurais, quem não planta fumo não sabe disso. Os produtores de soja não sabem o que acontece no fumo. Os produtores de fumo não sabem o que acontece na colheita da maçã ou do kiwi. Então, são tantas peculiaridades, por isso que eu quero insistir. Eu, como juiz, que é respeitar a situação de fato.
antes de tomar qualquer decisão, é aprender a situação de fato. Quantas vezes eu fiz audiência com aqueles senhores que ficam lá no fundo do campo com aquelas senhoras, e a primeira coisa era aprender, como é que a senhora trabalhava? Como é que fazia? Aí tem a exagerar um pouquinho aqui, o outro vai dizer que não é bem assim, mas esse contraditório que é fundamental para o processo, que é ouvir, mas ter humildade para aprender. Essa é a palavra que eu quero chegar. Sem dominar a situação de fato, sem ter humildade para aprender a situação de fato, nós jamais vamos ter qualquer decisão, vamos dizer assim, favorável para a justiça. A justiça não está favorável. Porque as peculiaridades são realmente muito grandes. E ainda há um segundo agravante disso. A NR 31 ela é feita em algumas adaptações para pequenos, médios e grandes. Por exemplo, na CIPA, na seção de saúde de medicina do trabalho também, eu adapto, né, pelo número de empregados, eu tenho condições mais graves ou condições mais grandes. Mas tem inúmeras questões que não tem nenhum tipo de graduação. Tá? Eu não posso trabalhar numa pequena empresa familiar que tenha 1 ou 2 empregados, mesmo que uma macro empresa agropecuária que tenha 100 e tantos empregados com N exigências. Porque senão eu não vou ter exatamente a questão do conhecimento efetivo do caso. As regras têm que ser, vamos dizer assim, um pouco pensadas para fazer esse matiz, além da especificidade, pequenos, médios e grandes. Eu não sabia, por exemplo, a indústria da maçã não tem pequeno produtor. São tudo grandes empresas, é diferente da uva. São relativamente parecidos, mas a maçã no Rio Grande do Sul são todas empresas multinacionais para fazer o suco de maçã, etc. Aliás, não sei se sabem, o suco de maçã é utilizado como um adoçante. Todos os sucos não são puros, suco de abacaxi, suco de uva, tudo abacaxi e maçã, uva e maçã, porque ela é uma macroindústria. Então, eu tenho que ter um pensamento diferente para o pequeno produtor. A uva, eu posso ter grandes produtoras, tenho a Almaden, chegou a ter 900 hectares em vinhedo, em Livramento, mas tem uns produtores aqui da Serra com 2, 3 hectares, né, que é a tradição. Né, em Nicolau agora tem 3 mil produtores associados com, né, 95% menos de 5 hectares de vinhedo. Então são condições peculiares, muito especiais, e que a norma, né, mais das vezes, não traz, e nem pode trazer, porque é muito específico. Então tem que o judiciário, no meu caso, pensar, né, nós não temos uma receita pronta, mas temos o procedimento pronto, que é ter humildade para aprender as peculiaridades do caso concreto, e ouvir as pessoas, deixar que as pessoas falem, tipo, olha, nós trabalhávamos assim, era assim que fazia, ou o trabalho era organizado dessa maneira. Empatia, humildade, terreno de senso comum. Quero terminar com uma reflexão sobre as novas tecnologias, chamada agricultura de precisão, que a gente sempre associa às grandes extensões, etc. E tal. Antes eu dizia, daqui a pouco nós teremos tratores robôs. Nós já temos tratores robôs. Os drones estão aí, causando uma revolução nas pulverizações. Nós temos sistemas de, não só essa questão, parece ficção científica, mas nós temos sistemas de análise de solo, sistemas de análise de tempo, de clima, etc. e tal, microlocalizados. Não é a previsão do tempo geral, mas é a previsão do tempo para aquele talão de produção. Isso, evidentemente, que traz uma série de mudanças na forma de trabalhar. Uma delas é a exigência de educação. O trabalhador precisa, para continuar trabalhando no campo com as novas tecnologias, vai precisar de treinamentos. Lá, quando saiu a primeira lei específica do trabalho rural, a CLT já falava isso, mas a primeira lei Estatuto do Trabalhador Rural é desenvolvida do presidente João Goulart, de 1963, e a lei atual, a 5889, é de 73. 73 deve ser Médici, aliás, 74 Médici, o governo do presidente Médici. E nós tivemos algumas atualizações na regulamentação, mas nós ainda temos a lei 5889, que tem meia dúzia de artigos, que é o Estatuto do Trabalhador Rural.
A grande vamos dizer assim, modificação que teve foi a Constituição de 88, que ao igualar o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, trouxe grandes avanços dos direitos dos trabalhadores rurais. E depois, pontualmente, tivemos aquela decisão do Supremo sobre o Fundo de Garantia e sobre a prescrição rural. E a prescrição rural, que não existia, ficou em 5 anos com uma decisão, se não me falha a memória, do ministro de Guimarães. Mas em termos de mudança legal, nós temos mais ou menos uma tranquilidade, vamos dizer assim. A legislação do trabalhador urbano muda muito mais rápido que a do trabalhador. Mas hoje talvez a gente esteja em um momento de que a mudança da situação de fato do trabalhador rural, assim como a do rural, eu quero dizer assim, o rural não vai ficar para trás. Nós estamos vendo chegar novas tecnologias, que não é só a inteligência artificial, no urbano, e elas estão chegando com uma velocidade impressionante. Então isso vai exigir um trabalho de capacitação muito grande. E vai exigir de nós, que trabalhamos com isso, trabalhamos com os conflitos, um trabalho de capacitação muito grande para acompanharmos as tendências. Porque senão nós vamos trabalhar como advogados, tanto seja advogados de trabalhadores quanto advogados de empresas ou de empregadores, sem conhecimento da situação de fato. Então tudo retorna ao mesmo tempo. Este é um espaço que o conhecimento da situação de fato é fundamental para trabalhar na nossa área do direito. Para que eu possa advogar como juiz, para que os senhores e as senhoras possam advogar de forma conveniente. Sem esse conhecimento específico, eu sei que vocês vão dizer, mas doutor Francisco, isso é para todo e qualquer cliente, é verdade, mas no campo é diferente, porque a maioria dos advogados são da cidade. Se eu fosse brincar, eu diria, são guris de apartamento criado pela avó, sem nenhum desmerecimento. Se eu não conheço a realidade, eu não sei atuar, e vou ser o melhor profissional, quanto mais eu me adaptar à realidade do campo. Muito obrigado.